Muito bem, então vamos dar início ao nosso segundo vídeo de Excel. Se você está nesse vídeo e tem o desejo de aprender a trabalhar com essa ferramenta, eu quero lhe dar parabéns primeiramente, né? Se você teve essa iniciativa e deseja aprender Excel, deseja montar planilhas, gráficos, como esse exemplo que eu estou mostrando, eu quero lhe parabenizar mais uma vez, tá? E eu quero lhe convidar a você conhecer todo esse programa. Eu quero lhe mostrar a facilidade que você vai ter. Eu quero lhe apresentar, eu quero te envolver com esse programa a ponto de você dominá-lo e poder encarar qualquer oportunidade de trabalho com a ferramenta do Excel. Como vocês podem ver, eu desenvolvi aqui uma folha de pagamento de uma empresa fictícia, tá? Então essa aqui é uma base, tá, do que vocês irão aprender nesse curso. Isso aqui é só um modelo, tá? Mas como vocês podem ver, o Excel ele é bem complexo, então nós podemos trabalhar e nos expandir para diversos ambientes de trabalho, diversos tipos de planilhas, de venda, movimentação de estoque, controle de peças, tudo isso nós podemos desenvolver com o Excel. Então eu quero lhe apresentar nesse nosso segundo vídeo as principais ferramentas que nós vamos trabalhar. Tá? Esse aqui eu poderia dizer é o nosso vídeo de primeiros passos. Tá? Eu separei uma planilha aqui bem prática para poder mostrar para vocês, para a gente poder se entender melhor com Excel, né? Então, eu tenho essa planilha aqui, mas antes de tudo, eu quero apresentar para vocês a tela, né? O visual que vocês têm aqui no Excel. Tá? Ao iniciar o Excel, você vai ter um documento em branco, como esse daqui, tá? E você vai ter todas essas colunas, como nós temos aqui, colunas A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante, tá? Essas são as colunas que nós vamos identificar através dessas letras, e essas são as linhas, tá? Nós vamos trabalhar bastante, eu vou falar muito sobre as colunas e sobre as linhas. Então, esse aqui é o nosso ambiente de trabalho, tá? Aqui em cima, vocês vão ver diversas ferramentas e botões, e de início parece espantar, tá? Mas você não se preocupe com isso, porque eu vou detalhar e vou falar de cada uma dessas opções. Mas o que eu desejo para você que está iniciando o Excel agora, você que é iniciante, está ali no básico, ou está reaprendendo o Excel, você que está estudando novamente, eu quero que você venha frisar bem que essas ferramentas elas estão separadas por grupos, tá? Então eu tenho a minha aba página inicial, nela nós vamos ver a formatação da nossa fonte, que vai ser o texto, tamanho, cor. Eu vou ter alinhamento, a parte de número, estilo, célula, edição. Tá? Então eu vou ter a aba inserir. Tá? Então nessa aba, como o nome já diz, eu vou estar inserindo, eu vou estar acrescentando itens externos ou a minha planilha. Então eu vou ter a parte de layout, tá? Essa parte que nós vamos ver as formas de como visualizar a nossa planilha, o nosso documento. Fórmulas, tá? Então tenho desde fórmulas financeiras, de lógica, matemática e trigonometria. Eu tenho diversas funções no Excel. Eu tenho a parte de dados, que é para banco de dados, revisão, exibir, tá? São muitas opções e eu não vou entrar em detalhes agora nesse vídeo aqui. Mas o que eu quero que você entenda a partir dessa pequena e leve introdução que eu estou fazendo que vocês possam se reconhecer. Eu recomendo que você pegue o seu Excel e vá clicando nessas abas para vocês poderem ler as opções. Se você parar o mouse aqui, ele vai dizer, ó, do arquivo.
insira imagem do seu computador ou de outros computadores com que você está conectado. Então, se você for passando o mouse, você vai ter informações referente a cada um desses botões que tem aqui nesses grupos, né, nessa aba inserir. Então, eu recomendo que você venha clicando e venha se aprofundando, venha conhecendo um pouco dessas abas aqui. Mas o principal, nós vamos trabalhar aqui com a página inicial, ok? Então tá, eu separei essa planilha aqui para poder mostrar para vocês o quão simples é, inclusive é o primeiro exercício que eu vou estar deixando para vocês, quem sabe ali imprimir ou estar copiando para poder se exercitar, ok? Então inclusive eu vou até fazer o seguinte, a melhor prática para vocês montarem uma planilha dessas daqui é digitando, tá? Não adianta eu disponibilizar essa planilha para vocês e a planilha já estiver pronta. Por isso que eu vou disponibilizar essa primeira planilha aqui em PDF, tá? Porque em PDF eu vou estar obrigando vocês a se exercitarem com essa planilha, tá? E vocês vão estar digitando, você que está iniciando agora vai ser fundamental para você. Então, a primeira coisa, como é que vocês podem criar uma planilha? Na verdade, a planilha ela já está criada, tá? Por padrão, vocês vão ter essas colunas, essas linhas, o seu documento ele vai estar aqui, no caso, em branco. Não chegamos na parte de salvar, mas a planilha, quando você for criar, como é que você deve tomar um ponto de partida? Por onde começar na planilha? Eu vou retornar para essa planilha que eu mostrei no início. Essa aqui, folha de pagamento. Imagine que você chega na empresa, o seu chefe pede para você digitar essa planilha. Aí eu te digo por onde você vai começar. Tá? Tem gente que começa coluna por coluna. Primeiro a coluna A. Vamos selecionar aqui. Ó. Primeiro a coluna A. Depois a coluna B. Depois a coluna C. Tem gente que digita dessa forma, mas por experiência e trabalhando com muitos alunos iniciantes no Excel, eu recomendo vocês a digitarem linha por linha. De que forma? Vai depender, eu não posso também fazer isso de uma regra para vocês. Vocês podem, por exemplo, digitar primeiro a linha 1 e 2, o título, folha de pagamento, depois a linha 4, nome, cargos, salários brutos, vale transporte, ou seja, o cabeçalho aqui dos títulos das colunas e assim por diante. Eu dou preferência para das duas formas, né? Como essa aqui é uma planilha numérica, tá? Fica a critério de vocês. Eu gosto de digitar linha por linha, tá? Primeiro a linha 6, depois a linha 7, depois a linha 8. Tem gente que já digita coluna por coluna, tá? Eu não posso fazer uma regra, até porque fica a critério de vocês, mas vocês podem fazer das duas formas e ver qual a melhor opção ali para você estar trabalhando. Mas o principal é você sempre começar aqui, não começar pelos dados. Eu vou começar por José, professor, primeiro salário. Não, comecem sempre na primeira linha. Então eu tenho aqui, por exemplo, o título das colunas e os dados, tá? Então vamos retornar à nossa outra planilha, que ela vai estar assim. Quando você começa a digitar a sua primeira planilha ou o seu documento ali no Excel, o tamanho das colunas vão estar assim, ó. Tamanho padrão, o qual eu estou exibindo para vocês aqui. Então a gente pensa assim, poxa, eu não tenho espaço para poder digitar aqui, então eu vou começar a copiar essa planilha aqui do lado, só para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, esse item na linha 14, tá? Vocês podem observar aqui que tem uma numeração ao lado e eu estou na coluna A. Esse item, quando eu clico,
aqui em cima, onde é a barra de endereço, eu consigo ler aqui o que está escrito ali dentro daquela célula, que é misto quente. Se você imprimir esse documento, ele vai cortar essa palavra aqui. Então o ideal é o que? Você pode vir aqui e arrastar a coluna, tá? Você pode digitar normalmente e depois você pode estar trabalhando com a largura aqui da sua coluna. Então a ideia dessa primeira planilha aqui é não nos aprofundarmos assim no sentido de que vamos fazer cálculos, vamos agora formatar, vamos mudar a cor, vamos fazer diversas formatações. Não, a ideia, principalmente para você que é iniciante, é copiar essa planilha, porque dúvidas com certeza irão aparecer para vocês. Então, esses tipos de perguntas vocês podem colocar aqui, né, adicionar na nossa descrição do vídeo, no nosso canal, ou vocês podem enviar a sua dúvida para a página no qual você está assistindo, que logo mais eu também estaria divulgando ali de que forma vocês podem estar entrando em contato comigo. Mas a princípio, as perguntas vocês podem adicionar aqui na descrição do vídeo, na página no qual vocês estão assistindo a esse vídeo. Tá? Uma regrinha básica digitem primeiro os dados, depois vocês ajustem o tamanho da planilha. Tá? O que eu quero dizer? Vocês podem digitar tudo, tá? Descrição, refrigerante, café, salada X, galinha, misto quente, cachorro quente. Depois que vocês digitam tudo, vocês podem vir aqui e aumentar o tamanho da coluna, tá? Vocês podem dar 2 cliques aqui em cima também. Ele automaticamente vai ajustar o tamanho da coluna com a maior palavra, que no caso é gastos na cantina da escola. Eu vou ter aqui a minha segunda coluna, que é a coluna B. Eu posso digitar ali quantidade, ou eu posso abreviar. Sempre que eu estiver digitando, eu dou um Enter. Pronto. Eu concluí aquela célula ali. Mesma coisa, eu posso dar 2 cliques. Ele vai aumentar automaticamente. O valor unitário, ok. Eu dou 2 cliques. Ele aumentou a minha coluna. E aqui, onde está subtotal, eu posso até colocar total. Dou 2 cliques. Ok, ele diminuiu o tamanho da coluna. É claro, a coluna não está muito grande, mas eu posso vir aqui e aumentar. Quando vocês forem digitar valores, né, numéricos, digitem o valor por inteiro ou utilize a vírgula para poder separar os números das casas decimais. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 3,50. Você não pode digitar 3,5, tá? Que o Excel não vai aceitar e ele entende isso como um erro, tá? Então é sempre vírgula, 3,5. Ele aceitou ali. Ok, então nesse caso aqui, vocês podem observar que no Excel nós não vamos utilizar ponto, ok? Guardem essa regrinha com vocês. No Excel nós vamos trabalhar apenas com vírgula. Mas se for um valor de 1.000, vamos colocar aqui, se for um valor de, por exemplo, 1.250,38 centavos. Então vocês vão digitar 1.250, tudo junto, vírgula, 38 centavos. Quando eu dou o Enter, eu concluo ali a minha célula. Como vocês podem observar também, tá? Eu estou mostrando aqui a mágica do Excel. Conforme eu vou alterando esses valores aqui, eles vão alterando aqui também na coluna D, que é o total, tá? Isso nós vamos ver mais para frente, de que forma nós vamos criar cálculos para tornar a nossa planilha mais dinâmica, ok? Então vamos continuar nessa planilha aqui nos próximos vídeos. Então você pode digitar essa planilha, tá? Como seu primeiro exercício
e nós vamos utilizá-la nas próximas aulas, nesse nosso primeiro módulo, ok? Que nós vamos dar continuidade, ok? Então, até a próxima, vamos para o próximo vídeo. Valeu, um abraço.